Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos conversar sobre um filme de 1994, um filme de Luc Besson, famoso diretor, cineasta, e tratando-se então O Profissional, que é um filme que traz alguns autores de peso, é a estreia da Natalie Portman e traz outros grandes atores aí, como o Gary Oldman e o Jean Reno. Então, esse filme, ele é de 1994, como eu estou dizendo, e é um filme bastante polêmico, um filme com uma temática que deve ser entendida dentro de um contexto, de uma época específica ali dos anos 90. Era uma cinematografia que funcionava nos anos 90 e que não funciona mais hoje. Por isso eu acho que é um filme que jamais poderia ser refeito, principalmente aos moldes de como foi feito. Mas não vamos tratar aqui das polêmicas desse filme, mas muito mais de lembranças minhas sobre assistir esse filme lá nos anos 90. Eu acho que a minha visão é interessante, sem aqui desmerecer nenhum outro tipo de percepção. Por exemplo, uma pessoa que assistiu o filme agora no início dos anos 2020, ela vai ter uma outra percepção. Mas eu acho que a minha visão é interessante porque é de quem vivenciou a coisa na época, inclusive por conta da idade que eu tinha. Então é mais um bate-papo, aqui é um vídeo meio sem grandes edições, é mais para conversar sobre alguém que está na casa dos 40 e que por isso assistiu o filme ali nos anos 90 quando era adolescente. São mais essas visões mesmo, essas percepções. Então, o filme, eu considero, e eu assisti o filme é de 94, eu assisti por volta de 95, quando estava aí no final dos meus 17 anos. Então eu era um adolescente ainda na época que assisti, e o que o filme me chamou a atenção, para ser bem objetivo, bem rápido, era o fato dos personagens e da forma como cada personagem me falava alguma coisa. Então, para fazer uma espécie de resumo desses personagens, e aqui eu adianto que tem bastante spoiler no que eu vou falar, tá? Se você nunca assistiu, eu recomendo que assista. Mas para tratar desses personagens, nós temos basicamente quatro personagens que têm maior destaque no filme. Um deles, inclusive, não tem tanto destaque, que é o personagem do Danny Aiello, que é uma espécie de gangster mafioso italiano, que funciona meio que como um suporte para o personagem do Jean Reno. Então, basicamente, o filme se baseia em três pessoas. Primeiro, no personagem do Jean Reno. E aí o filme leva justamente o nome da profissão dele, se é que a gente pode chamar de uma profissão, que é o profissional. Esse personagem do Jean Reno, ele é um matador de aluguel, é um italiano que mora em Nova York e que é acolhido lá pelo personagem do Danny Aiello. O Leon, ele é um sujeito assim bastante excêntrico. Ele aparenta, inclusive, ter um certo retardo mental, mas ao mesmo tempo é um exímio atirador. Ele é um atirador de elite, uma espécie de sniper, sabe utilizar outras táticas, como o uso da faca e infiltração, enfim. Então ele fica dentro desse espectro em que, por um lado, ele aparenta ter um certo déficit cognitivo, mas, por outro, é um exímio matador de aluguel. É um sujeito bastante excêntrico, ele dorme sentado, sempre com aquele óculos típico dele. O filme tem um tom noir muito interessante, o enredo é bem construído e o que gira em torno do personagem do Jean Reno, que é o Leon, faz com que a gente perceba ali uma figura complexa. Ele ao mesmo tempo é um cara frio, um cara que é um matador de aluguel, mas ele vai ao cinema e assiste ali o Dançando na Chuva,
e sorri, ele tem um sorriso meio que forçado, mas ao mesmo tempo, não é forçado, mas não natural. Ao mesmo tempo com um tom de ingenuidade e pureza, mas é um matador de aluguel. Então, veja que é um personagem bastante complexo. E por outro lado, temos a personagem extremamente polêmica da Natalie Portman, que é uma menina de 12 anos e que no filme aparece fumando, bebendo e extremamente sexualizada, o que levantou inúmeras polêmicas em torno da relação dela com o Leon. Né? É uma personagem que vem de um lar completamente desajustado. O pai dela era um traficante de drogas e é morto depois pela polícia, e por uma polícia que a gente vai ver bem especificamente, que era um lado corrupto da polícia, né? Representado pelo personagem do Gary Oldman. Então, o pai dela era esse personagem extremamente asqueroso. No filme ele aparece chutando a personagem da Natalie Portman, que tinha 12 anos de idade. E era um pai relapso. Ela mesma relata lá que não sentiu a morte dele, porque ela mesma poderia ter feito isso depois, quando crescesse. Ao mesmo tempo, um lar desajustado, né? A irmã dela era muito agressiva com ela, e ela só tinha realmente afeto pelo irmão de 4 anos. E morava com uma madrasta que era, o filme dá a entender, que era uma prostituta. E que inclusive recebia clientes dentro de casa. Então perceba-se aí o lar extremamente desajustado. Eu acredito inclusive que boa parte da sexualização da personagem vem por conta disso. Né? E por outro, temos aí uma atuação também brilhante do Gary Oldman, que faz um personagem, um policial corrupto, com outros policiais corruptos também, que ora trabalham para a polícia, ora trabalham junto com os criminosos, os vendedores de drogas da região ali, que era basicamente um bairro italiano, né, da comunidade italiana. E aí ele faz uma chacina lá com a família da personagem que é a Matilda, né, a personagem da Natalie Portman, que era essa garotinha de 12 anos, e ela escapa. E ela escapa porque consegue entrar na casa do Leon, que é o Jean Reno. E há uma relação ali extremamente conturbada, porque a Matilda era uma menina que o filme mostra, o pai dela chutava, tratava muito mal, e o lar era completamente desajustado, e o Leon foi o primeiro a, a dar um tipo de carinho, atenção e afeto a ela. E aí ela confunde o lado paternal com um lado que oscila para uma questão romântica. E aí onde entram as grandes polêmicas na internet, no YouTube, tem várias pessoas que comentam as polêmicas desse filme. E acontece então essa relação extremamente conturbada, inusitada, mas para dar um parecer sobre o filme, já ir concluindo aqui esse vídeo de opinião, para dar um parecer sobre o filme, na minha opinião, o filme ele fala sobre duas coisas. Primeiramente, desajuste familiar, o que era muito comum nos anos 90. Então, por isso que eu digo, tem que ser contextualizado. Hoje esse filme não poderia mais ser feito, principalmente aos moldes que foi feito, né? A menina de 12 anos bebendo, fumando, adultizada, né? Não poderia mais ser feito esse filme. Mas na época, deve-se contextualizar a questão do desajuste familiar. E aí é notório mostrado esse desajuste, né? Então são dois personagens completamente desajustados. Tanto ela, por conta da família que veio, quanto o Leon, que também um sujeito que parecia ser simples, puro, ingênuo, mas ao mesmo tempo era um matador de aluguel. Então, esse é o primeiro ponto, desajuste. Né? E o segundo ponto, e esse para mim é o que explica o filme, e por que esse filme foi tão importante na minha adolescência. Porque ele fala sobre criar laços. Essa é a mensagem principal. Muita gente foca muito no lado polêmico, eu acho que tem que ser focado mesmo, fazer a crítica com relação
relação a aspectos do filme que oscilam, inclusive, para um tom até mesmo imoral, né? Mas a mensagem principal que esse filme passou para mim lá nos anos 90 e que ainda passa hoje, 30 anos depois, eu peguei o filme justamente para rever agora, é isso, é criar laços. O Leon, ele mostra que ele não tinha laços, né? Era por isso que ele gostava da planta dele. E a menina, a Natalie Portman, diz, não, mas você tem que criar laços. Você tem que criar, tem que plantar essa planta. E ele, ao final, quando salva ela lá dos policiais que vão tentar matá-lo e até matá-la, ele fala isso para ela, né? Que ela deu sentido à vida dele e que ele queria criar laços. E ao final do filme, depois que ele morre, ela planta aquela planta, né? Lá justamente para criar laços. E ela diz, aqui você vai ficar bem, Leon. Então é isso. O filme, para mim, ele é polêmico. Essas polêmicas têm que ser debatidas, mas a mensagem principal é sobre criar laços e se ajustar em meio a uma sociedade que já era nos anos 90 extremamente turbulenta. É isso, esse foi um vídeo de opinião, um vídeo de alguém que assistiu o filme lá na época e que 30 anos depois agora fez aí a revisão. Comente também aí se você assistiu na época, se assistiu depois, qual a sua opinião sobre essas polêmicas do filme. E vamos ficando por aqui. Se você gostou, eu peço aquele basicão que todo mundo que faz algum material no YouTube pede, né? O like, o compartilhamento, se inscrever no canal. Valeu!